Olá, que prazer é estar de novo com você através desse nosso programa Café e Fé. Você sabe que o nosso objetivo aqui é proclamar, é anunciar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, Emmanuel, Deus conosco, e que, pela sua graça, pela obra do Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com programa Café e Fé, tudo junto. Você, sim, você pode ser um aliado nosso, um companheiro, um parceiro neste projeto da comunicação do Evangelho. De que maneira? Orando. As lutas que a gente tem são grandes e você não despreze a oração, ela é fundamental. Você pode também contribuir para o canal, que aqui nós precisamos do suporte, e pode compartilhar com aquelas pessoas que você gostaria. Nós vamos hoje ter um momento muito especial aqui, que é a presença do pastor, do professor, do teólogo e do meu irmão em Cristo Jesus, amigo Jonas Madureira. Eu aprendi a gostar desse menino quando ele estava no seminário, de longe, ouvindo os testemunhos. E hoje nós temos o privilégio de tê-lo aqui conosco para um bate-papo. Evangelho, essa é uma palavra que não aparece no Velho Testamento. Ela tem os sinais do Evangelho. Já em Gênesis 3 a gente vê o Evangelho despontando, mas o termo em si, ele está ausente do Velho Testamento. Mas ele é muito rico e quando Jesus chega, ele espalha a boa notícia da encarnação, da redenção, e aí vai apontando para a cruz. Mas hoje em dia, a gente fala de evangelho, mas parece que é um negócio diferente. É alguma coisa aguada, né? Que enche a cabeça das pessoas de conteúdo, de conhecimento, mas não tem vida prática. Jonas, meu querido, como é que você vê esse negócio aí? Como é que você vê essa cosmovisão e o evangelho nesse mundo tão secularizado? Pastor Glenn, é uma alegria enorme estar aqui contigo, poder conversar sobre o Evangelho, poder conversar com essa turma que vem acompanhando Café e Fé. Eu penso que essa sua questão é uma questão profunda e que precisa, de alguma forma, não apenas reflexão, mas inclusive aprofundamento. Tem uma seção de um livro escrito... Na verdade, o livro nem foi inicialmente a produção de um livro. Foi resultado de um programa de rádio para alcançar pessoas que estavam no contexto da guerra perdendo a esperança. Coisa que está acontecendo aqui, por exemplo, quando a gente grava um programa como esse. Uhum. Eu me refiro a um livro muito importante chamado Cristianismo Puro e Simples, não é? E que é fruto dele. Exatamente. E o C.S. Lewis diz: existe o cristianismo água com açúcar. O evangelho água com açúcar talvez seja a razão que explica não o porquê as pessoas elas são superficiais, mas o porquê, a solução que as pessoas procuram, ela é uma solução superficial. O evangelho água com açúcar, quando você fala em água com açúcar, você fala de calmante, né? Água com açúcar é calmante.
A pessoa está nervosa, então a pessoa toma água com açúcar para acalmar. E o evangelho água com açúcar é esse evangelho que tem uma única finalidade: acalmar as pessoas. Fazer com que as pessoas que estão com as perguntas mais difíceis da vida, elas tirem justamente da sua frente essas perguntas. O evangelho água com açúcar é o evangelho que, diante das questões contemporâneas, vai simplesmente, deixa isso de lado, não pense em nada disso, essas coisas não precisam ser refletidas, não é? O evangelho é tão puro e simples, a gente complica tanto. E ele mostra que o evangelho água com açúcar, ele vai tirando da gente a necessidade que a gente precisa de enfrentar os reais problemas, não buscando uma espécie de palavra que vai me tirar da realidade, mas vai me colocar diante da realidade. Eu preciso enfrentar esse mundo de hoje com todos os desafios que ele tem. Sim, senhor. Mas o que eu preciso para enfrentar esses desafios sem que esta solução seja uma fuga da realidade? Então o evangelho traz a gente para dentro da vida. O evangelho ele não vai tirar a gente da vida. O evangelho, como o senhor bem colocou aí, quando se fala de Cristo, o Cristo encarnado, se fala da presença de Deus aqui, no contexto onde a morte é um grande desafio, onde as doenças são desafios, onde a corrupção, epidemia, tanta coisa é um desafio. O evangelho está no meio disso tudo. É verdade. Eu vejo que Jesus Cristo, ele tinha uma agenda. Né? Quando Maria interpela lá nas bodas de Caná, para ele fazer a festinha continuar do casamento, ele parece que esbarra ali na questão e diz, não é isso que eu vim fazer, eu tenho outra coisa, eu tenho uma alegria que não termina na ressaca. Mas ele se compromete e vai lá e transforma a água em vinho. Mas ele diz uma coisa ali, ainda não chegou a minha agenda, a minha hora. E ele vai caminhando isso, o Evangelho de João cita pelo menos umas 6, 7 vezes a ideia de que não chegou a hora dele. Mas quando chega ali, perto do Getsemane, ele diz assim, chegou a minha hora. Para que eu vim? Né? E ele põe ali a sua expectativa do que ele veio fazer aqui. Para esta hora eu vim. E que hora é essa? É quando ele foi para a cruz. O que ele tinha a ver com essa cruz? É que ele tinha que desmanchar o que foi equivocadamente implantado lá no Jardim do Éden, que era desmanchar este Adão coletivo que a gente carrega e trazer a vida da ressurreição, a vida que explode com a boca da sepultura aberta. Você não acha que nós estamos minimizando o valor da cruz e pregando como a C.S. Lewis fala desse evangelho água com açúcar, que não é um evangelho do sacrifício, não só o sacrifício de Cristo, mas nós levando no nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste. Você não acha que tem alguma coisa por aí? Com certeza. A ideia de um evangelho água com açúcar é a ideia de um evangelho que oferece soluções sem cruz. A ideia da água com açúcar ali é a ideia de tirar das pessoas o fato de que o evangelho ele é uma boa notícia, mas ele só é uma boa notícia se você tem antes a má notícia. Exatamente. Então, essa má notícia que você tem, que não vou conseguir me salvar com as minhas próprias mãos. Nada que eu tente fazer vai ser suficiente. Não vou me fazer feliz. Não há nada, não há uma agenda que eu construa e que essa agenda, sendo correspondida, resolva o problema do vazio aberto no meu peito. Só quando a gente descobre que o evangelho
é, em primeiro lugar, a afirmação de que essa é a má notícia, você não pode. Mas, por outro lado, o Evangelho diz que Cristo pode. E a boa notícia é essa, de que Cristo pode, só que não é o Cristo que a gente quer. O Evangelho não é o Cristo que você imagina, o Evangelho não é o Cristo que você gostaria que ele fosse, o Evangelho não é um Cristo que apresenta-se diante de você como um super-herói. O Evangelho é o Cristo tal como o Cristo quer e se apresenta diante de você, o Cristo da cruz, o Cristo da humilhação, o Cristo que se fez carne, o Cristo que abriu mão de diversas situações em que, como o senhor bem disse, ele poderia gozar de inúmeros privilégios, mas não é chegada a hora, ele sabe o momento, ele sabe a hora em que as coisas precisam acontecer, inclusive ele sabe a hora que ele vai passar por humilhação e ele não vai fugir dessa hora, não vai fugir desse momento. Ou seja, o evangelho que a gente precisa hoje não é o evangelho que a gente quer, não é o evangelho que a gente criou com a nossa cabeça, com as nossas ideias, mas é o verdadeiro evangelho, pastor Glenn. E eu acho que esse evangelho, que é o que transforma a vida das pessoas, ele não pode ser uma invenção da minha mente, ele não pode ser produto do que eu quero, do que eu desejo, ele não pode ser um espelho da minha alma, ele tem que ser a revelação do rosto de Cristo. Isso mesmo. Eu vejo, sabe, esse triunfalismo, eu não sei se você tem mais condições de interpretar isso. A partir do século XIX, a gente vai vendo a teologia se distanciando do altar e voltando para o público. Ela deixa de olhar para o que aconteceu no Monte Calvário e volta para o homem. Né? Eu tenho ficado assim, preocupado. Por que nós desconsideramos este ato que é... Eu costumo dizer assim, Jesus fez milagres, Jesus fez discursos, Jesus cuidou de gente, mas o objetivo principal dele foram aquelas 6 horas. Ali está o foco de Deus para com a humanidade. E nós tentamos deixar isto de lado, né? ou tratar en passant, como se fosse uma coisa de só menos importância. E o que a gente pode fazer para levantar, e principalmente os novos pregadores, a turma que está indo e entrando e saindo dos seminários, você como professor nessas casas de preparação para o púlpito das igrejas, o que podemos fazer para que a gente saia do triunfalismo, ou da prosperidade, ou desse emocionalismo que tem tomado conta do cristianismo e ele se volte para a radicalidade da morte e ressurreição? Eu penso, pastor Glênio, que isso envolve ao tema com o qual o senhor abriu a nossa conversa hoje, a encarnação. A encarnação de Jesus, ela é a chave para entender o Evangelho. Eu sempre me lembro daquela passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo, portanto, a forma de servo, tornando-se, portanto, homem. E ali a gente vê aquela bela doutrina da Escritura que fala do esvaziamento de Cristo, que eu penso ser uma das doutrinas mais poderosas, porque ela não está falando de uma doutrina que cabe a mim, que cabe ao Senhor. Como que a gente pode se esvaziar se a gente não é Deus? A gente não tem como se esvaziar, a gente já está no vazio. Exatamente. Não tem como esvaziar o que já é vazio por natureza. O ser humano, o esvaziamento não é do ser humano. Então, quando Paulo diz, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus,
Óbvio que Paulo não está querendo que aquela igreja se esvazie, porque Paulo não está se referindo àquela igreja como Deus. Só Deus pode se esvaziar. Ele que está na condição de Deus e que, portanto, para se tornar homem, para se tornar servo, precisa se tornar homem. Por isso, não pode julgar a usurpação, ser igual a Deus, mas precisa desse esvaziamento. Mas eu já sou homem. Eu não sou Deus. Como que eu posso me esvaziar? Eu já sou vazio por natureza. Então, é ali que a gente encontra a chave da encarnação. A chave da encarnação não é ser homem. A chave da encarnação é ser servo. Para ser servo, é necessário ser homem. E Jesus, para ser servo, cumpriu a obrigação que nós, seres humanos, não precisamos cumprir porque já somos. Já somos homens. Mas mesmo sendo homens e tendo o requisito para sermos servos, precisou Deus se fazer homem e se tornar servo para ensinar os homens o que é ser servo de verdade. E o servo de verdade, pastor, eu penso que é a mensagem central do Evangelho. O servo é aquele que aprendeu que a maior de todas as conquistas é justamente abrir mão, é justamente perder. Só ganha no reino de Deus quem aprendeu a perder. Se a gente não aprende a abrir mão, a gente não aprende a ter. Você nunca terá absolutamente nada enquanto você não libertar. Nada é realmente seu enquanto tudo isso que você diz ser seu não for totalmente do Senhor. Você está vendo? E para ser totalmente do Senhor, gente, eu acho que o único jeito é nós recebermos os efeitos da cruz. Isso. Quais são os efeitos da cruz? É a nossa comorte juntamente com Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Porque de outro modo nós vamos ficar agarrados ao suor de Caim, querendo produzir aquela realidade. Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo nós estamos voltando. Como é que este evangelho pode ser experimentalizado no dia a dia de cada um de nós? Não com a teoria filosófica, mas com essa praticidade que nós enfrentamos. Porque quando Paulo diz assim, porque eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Como é que eu vou viver para Deus? Como é que eu morri e agora vou viver através dessa vida de Cristo na prática? Uma das coisas mais interessantes no Evangelho, quando a gente lida com o Evangelho, é que a gente às vezes tem que lidar com o falso Evangelho. Sim. Porque muitas vezes o falso Evangelho é justamente aquilo que tira as pessoas de provarem das maravilhas que decorrem do verdadeiro Evangelho. E o que é o falso Evangelho? O falso Evangelho diz assim para você, se você fizer X, Deus vai te abençoar. Pronto. Se você fizer Y, Deus vai te abençoar. Então, cumpra suas obrigações. Faça aí o cumprimento das regras. E então você vai ser aceito. Se você não cumprir as regras, se você não fizer o que precisa ser feito, se você não der X, Y, Z, você não será aceito. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é
sobre pessoas que fizeram algo para merecer alguma graça e misericórdia divina. Não, o Evangelho é o contrário. O Evangelho não é sobre como você obedece para ser salvo. O Evangelho é como você é salvo para obedecer. O Evangelho não é uma obediência que você faz para ser salvo, mas é a consciência de que a boa notícia é que Cristo veio ao meu encontro, quando eu não podia ir ao seu encontro. E Ele me alcançou e me salvou. E eu não consigo hoje viver mais a minha vida sem me perguntar como eu posso agradecer pelos benefícios da cruz. Então a minha obediência não é outra coisa senão uma resposta ao amor divino. No dia a dia, como é que isso se traduz? Se traduz em especial na experiência do amor. O Evangelho, ele modifica os nossos amores, porque ele equilibra a maneira da gente lidar com os amores. Quando a gente não tem um Evangelho verdadeiro, que primeiro nos fere e depois provoca em nós a gratidão e esse amor, a gente ama as coisas pelo que as coisas não são. Então as pessoas podem fazer do trabalho a coisa mais importante de suas vidas. Quantas e quantas pessoas estão querendo alegria no trabalho e trabalham e só conhecem no fim do dia a insatisfação. E todas as vezes que você ama, por exemplo, o seu trabalho mais do que qualquer coisa nessa vida, seu trabalho se torna um Deus. É verdade. E toda divindade que não é aquela do Evangelho vai lhe pedir sacrifício. É o contrário do Evangelho. Vai pedir que você sacrifique. E você vai sacrificar no altar do dinheiro sua saúde, seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua casa. É isso que você vai sacrificar. O Evangelho não é sobre o que você precisa sacrificar para ser aceito por Deus. O Evangelho é Deus te amou, Deus te recebeu. Então a nossa reação diante do Evangelho é: mas eu não precisei fazer sacrifício nenhum. Não, porque quem fez o sacrifício foi Ele. Foi Ele que derramou seu sangue. Foi Ele que morreu numa cruz. É isso o Evangelho. Então Ele muda os nossos amores. E aí eu não consigo mais amar o trabalho, eu consigo só amar a Cristo. E aí quando eu amo a Cristo desse jeito, eu consigo amar o trabalho não mais como eu amaria um Deus. Eu amo o trabalho como um trabalho, eu amo o filho como filho, eu amo as minhas coisas como minhas coisas. O Evangelho é a única coisa que pode colocar em equilíbrio os seus amores. E no dia a dia, pastor, eu vejo que nós enfrentamos uma sociedade perdida em amores que são depositados de uma maneira plena em coisas que não têm a mesma dignidade de Deus. E o problema é que essas coisas, elas nunca vão fazer o que Deus faz. Estas coisas, elas nunca vão se sacrificar por você. Pelo contrário, quando as coisas se tornam elas mesmas as mais importantes da vida, quem vai se sacrificar por elas é você. Mas o Evangelho é a história de um Deus que não disse assim: sacrifique aí um animal agora para que haja paz entre nós. O Evangelho é a história de um Deus que diz: eu sou a parte ofendida. Você me ofendeu. Na regra, você deveria sacrificar para termos paz. Mas nessa regra do Evangelho, a coisa muda. Aquele que deveria receber o sacrifício, olha que coisa bonita, pastor, ele dá. O Evangelho não é sobre o que você é capaz de ganhar. O Evangelho é sobre o que você é capaz de dar, de perder, de entregar. Por isso, pastor, eu vejo que as pessoas que são tão apegadas às coisas na vida, elas nunca tiveram essas coisas de verdade. Porque a gente só tem as coisas que Deus nos dá quando a gente percebe que elas não são mais nossas. Amém. É isso aí. Eu queria a gente tratar um pouquinho mais, que eu acho que o âmago da questão deste despreendimento é a nossa identificação na cruz com Cristo, a nossa coparticipação do sacrifício,
não físico, não psicológico, mas de um lado espiritual, de que nós perdemos a dominação deste governo das coisas. E eu tenho uma frase aqui do George Miller que eu gosto muito, que ele diz assim... O homem da oração. Não é? E um homem que teve uma compreensão. Ele foi um daqueles instrumentos que Deus usou. George Miller era um jovem terrível, sórdido, sujo. E um dia ele creu, e ninguém sabe como é que se crê, né? Você já tem a explicação como é que uma pessoa crê? E ele diz o seguinte: um dia, morri para George Miller, para suas opiniões e preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou acusação até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então, tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. Como é que pode acontecer isso? Você falou que a sociedade hoje está uma sociedade muito utilitária e muito dominada pelas coisas. Mas eu vejo a igreja também. Como é que nós, como povo de Deus, podemos sair deste remanso do rio que fica rodando, rodando e não anda? O mesmo evangelho que nos salvou é o mesmo evangelho que também trata a nossa maneira, às vezes desastrosa, de lidar com as boas coisas que Deus nos dá. Eu entendo isso, pastor, naquela imagem que o Tim Keller usa no livro chamado Ego Transformado, quando ele diz que a razão de ser da nossa insatisfação com as coisas dessa vida se deve ao nosso egocentrismo. O que é o egocentrismo? Você fazer tudo que está à sua volta girar em torno de você. Você é a coisa mais importante deste mundo. E quando o senhor lembra a frase de George Miller, é a frase do que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho descentraliza a gente. A morte na morte com Cristo é o fim da centralização que eu provoco em tudo à minha volta para orbitar ao redor de mim. E ele dá um exemplo, que é o seguinte: a gente, quando conhece o Evangelho, a gente descobre que o egocentrismo nos torna pessoas esquisitas. Sim. E aí ele diz assim: imagina, pastor Glênio, uma pessoa que é apaixonada pelo dedão do pé. Imagine você que é uma pessoa apaixonada pelo dedão do pé. Ela fica todo dia olhando para o dedão do pé e dizendo assim: nossa, o meu dedão é maravilhoso, meu dedão. Você não acha meu dedão lindo? Pois é. Olha, eu acho que eu preciso cuidar do meu dedão. Não, o que ele está precisando? Eu preciso fazer muitas coisas para ele. Você não acharia uma pessoa esquisita? Uma pessoa que olha para o dedão do pé e diz assim: que coisa maravilhosa que é o meu dedão? Pois é. Porque você está olhando uma pessoa que está olhando para o dedão e dizendo: qual é a coisa mais importante da vida? O dedão. A gente consegue achar esquisito uma pessoa que faz o universo inteiro girar ao redor do seu dedo. Não seria esquisito uma pessoa que faz o mundo inteiro, sua esposa, seu esposo, seus filhos, a igreja, os irmãos da igreja, as coisas ao seu redor, tudo girar em torno de seu próprio ego? É terrível, não é? Não combina, pastor, com o Evangelho. Não. O Evangelho, ele faz a gente ter aquela experiência de João Batista, que é a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo, veio falar de Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que está dizendo para a igreja o seguinte: ele está dando exemplo. Quando a gente vai direto para o Espírito Santo e olhando para ele está dizendo: não sou eu não vem atrás de mim não. Eu estou te iluminando para você olhar para Cristo. A obra do Espírito Santo é fazer isso. Eu costumo dizer assim para as pessoas: o que você bota numa chocolateira? Chocolate. O que você bota numa chaleira? Chá. O que você bota numa cafeteira? Café. E por aí vai. E o que é um cristão? É um cara que está cheio de Cristo. Isso aí. Não é? Agora, para estar cheio de Cristo, nós precisamos sair, como você disse, sair de nós, o egoísmo. Exato. E esse egoísmo, para sair, por raiz, porque às vezes aquele carnegão para sair, né, para sair é só por cruz. Exato. Essa incorporação da cruz. Então, continue a sua palavra. Eu penso, pastor, que Cristo, sabendo a nossa dificuldade, de mesmo tendo sido alcançados pelo Evangelho, ser tratados pelo Evangelho, Ele nos enviou seu Espírito. E é tão interessante quando Ele envia o Espírito, e Ele envia o Espírito mostrando o Espírito Santo como um exemplo para a gente. Um exemplo.
de como lidar com essa necessidade de fazer de si mesmo o tema central. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco, para nos alimentar, para nos dirigir, iluminar os caminhos, mas mais do que isso, ele nos foi enviado não para falar de si mesmo, mas falar daquele que o enviou, falar de Cristo. O J.I. Packer, no livro dedicado à oração, ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. E é o ministério que todo cristão, toda igreja deveria seguir. Todo aquele que está lidando com egocentrismo deveria ser liberto pelo ministério do holofote. Por quê? O holofote, por natureza, não traz luz a si mesmo. O holofote não traz luz para si mesmo. O holofote ele tem uma missão, trazer luz para algo que deve ficar evidente. A missão do Espírito não era trazer luz sobre ele mesmo. A obra do Espírito não era mostrar, olha só o que eu estou fazendo aqui. Não, o Espírito Santo deu modelo para a igreja. Minha missão é trazer luz sobre Jesus. E todas as vezes que alguém no mundo estiver olhando para Jesus, esse alguém só pôde olhar para Jesus por causa da obra do Espírito Santo. Ninguém enxerga Jesus hoje se não for para a luz do Espírito Santo. Eu posso não ver o Espírito Santo, mas quando eu vejo Jesus, eu sei que eu só posso vê-lo, porque o Espírito Santo está ali. Certamente. E essa arte, pastor, da descentralização é a arte que precisa atravessar a igreja. Uma igreja que fala só de si, uma igreja que está encantada consigo mesma, uma igreja que só olha para si mesma, ela perdeu de vista um tema mais precioso do que ela mesma. Quando você é o tema mais importante da sua vida, quando as suas coisas é o único tema que te importa em qualquer conversa, é porque você não conseguiu encontrar nada maior do que você mesmo. O Evangelho não é a história de como a gente lida com os nossos problemas e fica mais rico. O Evangelho é a história de como a gente encontra algo infinitamente mais interessante do que nós mesmos. Olha, isso é tão importante. Quando a gente percebe, no Novo Testamento, a noiva, ela esperava pelo noivo. E isso era uma cultura do Velho Testamento e uma cultura que passou por muito tempo. O noivo ficava esperando que a noiva, né? Elas ficavam esperando que o noivo viesse. O caso daquela parábola das 10 virgens, por exemplo. Mas a partir de Constantino, nós vamos vendo uma mudança de paradigma. Hoje, o noivo fica lá na frente, esperando pela noiva, nos casamentos. Isto é sintomático. A gente vê, às vezes, até certos noivos sem graça lá nessas cerimônias, assim, aquela cara de paspalho, esperando a noiva que está cheia de glamour, que para mim é a mudança de paradigma entre o Cristo crucificado e ressurreto e a igreja recebendo toda a dimensão de uma verdadeira adoração. Hoje a gente usa até a expressão assim, vamos cantar uma música para o nosso deleite. Que história de deleite é esse aqui? Nós estamos diante do trono. Como é que vamos agora olhar esta ideia de uma igreja ensimesmada com um Salvador esvaziado? Não tem. A igreja ela vai encontrar o seu deleite não é em trabalhando para si mesma, porque o deleite da igreja não é o deleite próprio. A alegria da igreja está na alegria do seu Senhor, em prestar um culto cujo deleite é do Senhor. Hoje é tão interessante que a gente faz isso, pastor, né? A gente pergunta, como é que foi o culto hoje? O culto foi muito bom. Você gostou do culto? Gostei. Mas o culto não foi pra gente. Não é isso? E daí que a gente gostou, não era pra gente, era pra ele. Mas há algo maravilhoso nisso.
Meu cunhado diz assim uma coisa muito legal, ele diz assim, até no culto, que é algo que a gente faz para Deus, para entregar para Deus, o culto ensina que no reino de Deus, aquele que dá recebe. Eu presto culto a Deus para trazer o deleite dele pelas maneiras como ele me pede que assim eu faça, e eu faço para o deleite do Senhor e descubro deleite, justamente porque não pensei em mim, porque pensei nele, no deleite do Senhor, e acaba provando o deleite. A alegria, ela é transferida para nós na medida em que o vaso da adoração, ela se enche, transborda. Então eu vejo que realmente nós precisamos, é uma palavra que, um enchimento do Espírito Santo. Cada vez que nós percebermos que todo culto, toda adoração é para o Senhor e que cai aquelas xepas que vão cair ali, aquele pedaço da comida do tubarão que cai para o peixe piloto, nós vamos nos alegrar, mas o foco realmente é o Senhor. E eu acho que isso que a igreja, eu tenho pedido ao Senhor para me dar esse discernimento de que o culto não é para o nosso deleite em si. O deleite vai ser a consequência da presença e da intimidade com Ele. E a gente está muito contente de ter você aqui conosco. A sua presença nesse programa aqui tem sido nos enriquecido. E agora nós vamos terminar aqui. Você vai dar uma palavra para os nossos ouvintes de como eles podem se desestimar pela cruz, logicamente, e ser preenchido, plenificado pela suficiência do Cristo ressurreto no seu dia a dia, no seu negócio, na sua viagem, naquilo que a gente faz comumente. O Evangelho, ele não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. E todas as vezes que a gente levanta a cabeça para enxergar algo além de nós mesmos e a gente encontra aquilo que o Espírito ilumina, que é Cristo Jesus e sua obra, a gente é transformado. E o primeiro sinal dessa transformação é que a gente não quer tomar, a gente não quer tirar, que foi o primeiro gesto contra Deus. Não é? O 10º mandamento foi quebrado quando os nossos pais tomaram, tiraram o que não foi dado, cobiçaram. O Evangelho, ele muda, ele transforma nosso coração e faz a gente acreditar que toda a nossa cobiça representa uma falsa ideia de felicidade, de que a felicidade estaria enquanto mais coisas eu tenho, mais eu possuo, mais eu acumulo. Então, quanto mais eu acumulo, mais feliz eu sou. E a história do Evangelho é: quanto mais você transborda, quanto mais você entrega, quanto mais você abre mão, quanto mais você doa, mais você é feliz. O Evangelho não é a história daquele que se torna feliz pela represa. O Evangelho não é sobre como você pode represar e encaixotar a felicidade num baú que você vai chamar de tesouro. O Evangelho é um tesouro que não tem baú. Amém. Que não tem guardas, que não tem câmeras vigiando. Esse tesouro é seu. A traça e o cupim não corrompe. É um tesouro que você não precisa controlar. É um tesouro que você não precisa represar. É um tesouro que te liberta. Porque é o tesouro que vem com a doação. E é assim que a gente ganha um filho. É assim que a gente ganha uma esposa. É assim que a gente ganha um amigo.
É assim que a gente vence uma batalha. É assim que a gente ganha, entregando, perdendo, doando e percebendo que tudo isso, longe de ser o fim e a derrota, representa a maior de todas as vitórias. Jesus nos ensinou que se vence na cruz. Onde está a sua cruz? Chegou a hora de você pegar essa cruz e dizer assim: essa cruz não é a minha cruz. É a cruz que Cristo preparou para mim desde a eternidade, porque Ele sabia que essa cruz não somente é a cruz que preciso carregar para segui-lo, mas é com ela que eu vou manter os meus joelhos dobrados e sempre confiantes de que não sou eu, não é sobre mim, não é sobre meu poder, é sobre Ele, o seu poder e o seu amor. Tá aí, querido. Aqui está a nossa caminhada nesse programa. Eu gosto muito de uma frase de Foreman que ele diz: crucificado é o único adjetivo que descreve a vida cristã. Você e eu fomos crucificados e Cristo é a nossa vida. Espero que você descanse na certeza do Evangelho e que você não só faça isto, mas labore na proclamação do Evangelho. O descanso você experimenta, o labor e o trabalho para testemunhar desse Evangelho cabe a cada um de nós. Então fica aqui o nosso abraço, até o próximo, se Deus quiser.